Então, você vai me monitorando aí. Então, Sim, tá primeiro eu ótimo. gostaria de agradecer imensamente ao convite, né, de participar dessa atividade, e eu acho que nessas passagens, nessas viagens que Círio se refere, eu é que tive uma oportunidade ímpar de conhecê-lo, de trabalhar com ele, né? Foi um momento de imenso aprendizado e hoje somos, né, amigos de profissão, o que é ainda mais prazeroso, né? Diria isso para todos os outros que nos veem aí hoje, né? E disse, enfim, que tivemos a oportunidade aí de estarmos próximos, Li, né, Kleber, enfim, e é um prazer imenso também estar aqui dividindo esse momento com a professora Sinira, que, antes de tudo, é uma grande amiga também, né, nós nos conhecemos há muitos anos, então, estivemos juntos lá na formação, final da graduação e depois ao longo dos anos, então, é um imenso prazer. Eu vou, e também agradecer, né, aqueles ouvintes aí que nos vem hoje e vem aqui dividir um pouco dessa conversa sobre a geomorfologia e aplicada ao planejamento. Então, o que eu gostaria de estar discutindo hoje, ou pelo menos apresentando as linhas iniciais dessa discussão da geomorfologia, né? Geomorfologia é um tema muito grato, muito interessante para mim, né, no sentido do percurso que me fez chegar à discussão da geomorfologia, à construção do olhar da geomorfologia vinculada à discussão do planejamento, né? Então, eu vi desde da graduação e sob uma forte influência, né, marcante influência da professora doutora Yandara Alves Mendes, a quem eu faço referência aqui, que foi, sem dúvida, que me conduziu para um olhar da geografia, especialmente da geomorfologia, como uma possibilidade de uma análise integradora da paisagem. Então, a partir da geomorfologia, a partir da análise do relevo sobre um enfoque direcionado não apenas ao mapeamento, mas a uma relação mais sistêmica de organização da paisagem, ela me conduziu de forma importante, já no início lá da graduação, eu iniciei os trabalhos aí no laboratório de geomorfologia, literalmente no primeiro ano do curso de graduação, né? E permaneci ao longo do tempo olhando, né, para a geomorfologia como uma possibilidade de aplicação, sobretudo a planejamento. E nos últimos anos, né, eu diria nos últimos 15, 16 anos, quando ingresso na Unicamp, eu verticalizo um pouco mais esse olhar para a zona costeira. E busco, então, correlacionar a discussão da geomorfologia, né, ou seja, como a geomorfologia ela pode se inserir na discussão do planejamento a partir da análise, da percepção, do mapeamento e da correlação com o espaço, e, sobretudo, tendo o relevo como forte indicador dessa relação de uso, né? Então, a zona costeira, ela passa a ser o meu palco mais, eu diria, com maior dedicação da análise a partir da geomorfologia. E eu tenho tentado buscar esse discurso, em grande parte, sobre uma relação de uma escala regional de análise do relevo, né? Então, eu vou passando aqui um pouco desse discurso, e depois nós podemos voltar sobre diferentes aspectos aí para tentar conversar um pouco. Eu gostaria de falar um pouco, rapidamente, sobre o NEAL, né, o Núcleo de Estudos Ambientais Litorâneos, o núcleo que nós temos nos dedicado lá na Universidade de Campinas, na Unicamp, então, linkado ao Instituto de Geociências, Departamento de Geografia, e que tem como mote central a análise da paisagem costeira, né, não só da paisagem costeira, mas com mais eficiência a análise dessa zona, né. Então, ele é formado basicamente por alunos na graduação, pós-graduação, e professores internos, externos, e a gente busca ali fazer, portanto, uma correlação aí, tendo sempre a geomorfologia enquanto foco de discussão, mesmo porque o núcleo de estudo se define no espaço do laboratório de geomorfologia, né? Bom, eu gostaria apenas de apresentar muito rapidamente qual é a minha linha, qual é o discurso teórico em que eu busco, ou pelo menos eu tenho me debruçado ao longo dos anos na discussão tendo a geomorfologia enquanto aporte de discussão para análise do planejamento. Então, eu vou
passar muito rapidamente por esses autores. Evidentemente, cada uma dessas escolas mereceria um debate importante sobre elas, mas eu diria, sem dúvida, que a contribuição de Humboldt lá traz um olhar, né, da paisagem, tendo o relevo como um elemento importante de investigação, né, e trazendo, portanto, a possibilidade de um olhar, da construção de um olhar de paisagem sobre uma análise mais integradora. Ela traz uma relação bastante importante na minha construção desse olhar da paisagem como um elemento sistêmico e a geomorfologia integrando a esse discurso. Eu passaria pelas grandes e importantes contribuições de Bertalanffy, né, na análise sistêmica da paisagem, trazendo para nós, lá na década de 70, sobretudo esse olhar de interação dos elementos e trazendo uma discussão bastante complexa, né, dos sistemas complexos, né, e a geomorfologia entrando, portanto, nessa discussão enquanto uma possibilidade inicial de análise. Eu destacaria uma outra linha, uma outra característica importante de análise das contribuições de Sochava, né? E eu traria a discussão de Sochava, sobretudo na abordagem do geossistema, né? E trazendo a leitura do geossistema enquanto os elementos físicos da paisagem. E ao definir a definição, portanto, trazida por Sochava, ele incorpora e ele dá luz à relação da leitura do relevo e, portanto, da geomorfologia enquanto um elemento sistêmico que se intera, né, com todos os elementos sistêmicos que se interam na paisagem, e a geomorfologia enquanto uma possibilidade dessa leitura dos processos e dos efeitos, portanto, dos diferentes elementos físicos que compõem a paisagem. Então, o relevo aparece, portanto, enquanto fator singular de análise no discurso, né, do geossistema trazido por Sochava. À luz desses autores, eu mencionaria, né, enquanto arcabouço teórico inicial, as discussões de Marx e Engels, sobretudo na dialética, né, da natureza, trazendo uma relação muito clara com a discussão do poder do uso, né, o poder da relação de apropriação, de consolidação e de transformação da paisagem a partir da relação de uso antrópico, que se define claramente por uma relação de poder. E essa discussão, ela se aproxima muito da relação, do entendimento de como o homem se apropria do espaço, né? E como ele transforma, portanto, o relevo enquanto um objeto de uso e de organização, e redefine, portanto, os processos a partir do uso. E, evidentemente, sobre uma escala de análise bastante induzida e bastante clara de observação no tempo histórico, né? Num tempo mais recente, eu sintetizaria em grande parte esse percurso teórico nas proposições definidas ou apresentadas em grande parte pelo professor Manuel Mato Rodrigues, né? Ele traz um arcabouço teórico absolutamente claro e importante da escola russa, né? E a contribuição do professor Mateus, sobretudo quando ele traz não apenas essa possibilidade da leitura soviética passando pelos escritos em espanhol e chegando efetivamente na tradução em português. Então, essa possibilidade desse olhar, né, da análise da geologia da paisagem, eu traria como delineador em grande parte desse discurso, na minha linha de discussão, a contribuição do professor José Manuel Mato Rodrigues, infelizmente, nos deixa em meados do ano passado, mas deixa um legado de construção bastante importante, né? Nessa linha de discussão, e trazendo ainda essa questão final levantada do professor José Mateu, eu destacaria o envolvimento que temos tido ao longo de vários anos com o núcleo de pesquisa da geoecologia da paisagem da Faculdade de Havana, né, que conduzido por muitos anos pelo professor José Mateu. Então, o núcleo de estudos ambientais e doutorandos, e essa correlação, essa ligação com o grupo da geoecologia da paisagem nos possibilitou ampliar o nosso olhar, sobretudo na discussão teórica e metodológica da geoecologia da paisagem. E aí, o que nós temos feito é um exercício de buscar trazer uma possibilidade de aplicação dessa metodologia, né, desses discursos, para o cenário nacional e de forma mais específica para a zona costeira, né, para o alinhamento costeiro. Eu destacaria aqui um trabalho que fizemos, inclusive, conjunto com a professora Senira, que foi
apresentação de vários trabalhos, né, referenciados aí de alunos no curso de pós-graduação, tanto da Unicamp quanto da Unesp, de trabalhos relacionados, de alguma forma, com o tema da geoecologia da paisagem, né, com um mote de abordagem, na zona costeira, basicamente no litoral do estado de São Paulo, na Baixada Santista, de forma mais específica, a zona central da área costeira do estado, e que em todos os casos, né, a questão da geomorfologia, a questão do relevo, a questão da análise aí, cartográfica aí, se fazem enquanto questões importantes de análise, né? Então, talvez esse trabalho seja um daqueles que mais sintetiza, em grande parte, essa busca, esse percurso pela discussão da geoecologia da paisagem aplicada à zona costeira e tratando, portanto, trazendo a relação da geomorfologia enquanto ponto central da análise. Bom, pensando nessa discussão desse arcabouço teórico de forma muito, muito breve, né, da apresentação, eu diria que partimos, então, dessa relação da abordagem sistêmica sobre um viés integrador, né, que considere, portanto, três pilares importantes, né, a discussão da geoecologia, ela propõe, portanto, esses três pilares importantes, que seria, portanto, um primeiro passo, saindo da interpretação da paisagem natural e, portanto, do discurso, né, da relação dos geossistemas, né, então, a relação dos elementos físicos, a integração desses elementos físicos e como isso define o funcionamento da paisagem, né? A relação dos elementos ou da paisagem cultural e, portanto, sensorial, afetiva, simbólica e material, né, que se define, que se estrutura, que se materializa no espaço físico geográfico, e como isso, portanto, ele traz alguma relação de alteração ou de dinâmica dos fluxos de matéria definidas nessa paisagem natural, né? E as relações sociais, né, as relações, portanto, socioeconômicas, portadoras, portanto, de uma capacidade funcional de definição de uso do espaço. Então, como as relações de poder, né, de definição de uso, né, de categorias de uso, elas redefinem ou elas trazem, portanto, níveis diversos de impactos e, por vezes, diferentes de impactos no cenário que pode apresentar uma relação ou um comportamento de funcionamento físico ou natural bastante similar, né? Então, como essas relações, elas se definem como essa configuração diversa de uso e funcionalidade, de funcionalidades definidas no espaço, elas podem alterar de forma diferenciada a relação de funcionamento da paisagem. Então, é sobre esse viés que buscamos aí definir as nossas contribuições, né, dentro da análise da paisagem, tendo a geomorfologia como viés de discussão. Pensando nisso, as zonas costeiras eu tenho uma sequência de possibilidades, de discussões, de análise, né, então a capacidade de transporte, o volume, a entrada de material no sistema, né, como ele se dispersa, como ele se acumula, quais são os elementos, sejam de ordem oceanográfica, de continental, climáticos, enfim, quais são as dinâmicas que estão definidas no funcionamento da paisagem, sobretudo, né, dos sistemas naturais dessa área, né, e que vão desde as variáveis de ordem geológica, estrutural, até as variáveis de ordem climática, né, oceanográficas e aí por diante, né, cobertura vegetal, enfim. E nestas tantas variáveis que nos são absolutamente importantes, singulares, nós nos debruçamos de forma mais específica na dinâmica geomorfológica, né? Então, nos debruçamos na discussão do mapeamento, da análise, né, da busca do entendimento de como as formas de relevo elas se estruturam e como elas tomam novo dinamismo a partir, né, das relações de uso e ocupação definidas no território. E aí a zona costeira aparece, portanto, enquanto foco nosso principal da investigação. Nós estamos considerando, enquanto a relação para o universo costeiro, sobre uma abordagem, né, da geoecologia, três limites chaves importantes, né? Os limites, né, de produção, portanto, de matéria, então aqueles limites axonas, portanto, alçadas, e que podem estar efetivamente relacionados a uma relação altimétrica e efetivamente topográfica, mas que definem fornecedoras de matéria para o sistema, né? Os limites transmissores, né, receptores, recebem e transitam matéria, né? E os limites, sobretudo, de borda, que, portanto, são zonas absolutamente dinâmicas que coletam energia, sobretudo das zonas
né, do mar, das zonas oceanográficas, e remetem essa energia para adentro do limite de costa, portanto, a borda do limite costeiro, definindo, portanto, um dinamismo e uma organização, seja de construção, seja de ruptura de formas, né, e de maneira absolutamente dinâmica e processual. Então, entendemos, portanto, sobre esse olhar sistêmico trazido e incorporado à discussão da geoecologia, essa análise das formas inerentes à zona costeira, enquanto dinâmicas, processuais e absolutamente interessantes de análise em função da sua relação complexa de funcionamento. Então, pensando nisso, e esse é um recorte, eu trouxe só para exemplificar, né, a região nossa do litoral do estado de São Paulo, uma área interessante que nós temos debruçado com mais eficiência nos últimos anos, até em função da proximidade dessa área, daqui, né, da região de Campinas, e também uma área que tem nos chamado muita atenção em função da sobreposição das relações, sejam essas atribuídas ao uso, seja essa atribuída à complexidade do quadro físico que se estrutura essa área, ou seja, dos componentes naturais que compõem essa paisagem, né? Então, de forma geral, nós temos trabalhado na escala regional, né? Portanto, nós partimos da escala da compartimentação do relevo, né? E na busca, portanto, de ir aprimorando e alterando a escala, né? Na intenção de buscar a relação do processo, mas partimos da escala regional. Então, dois grandes domínios constituem a zona costeira do estado de São Paulo, né? O grande domínio da região do Planalto, né? Portanto, definido basicamente por alinhamentos serranos, né? Por áreas de topos bastante diversos, ora angulares, ora eu tenho topos mais convexos, eu tenho a organização de vertentes bastante alongadas e, por vezes, com um nível de rupturas e declives topográficos bastante significativos, né? Caracteriza-se ainda essa área por uma organização, ou seja, por uma composição litológica bastante diversa, o que traz, portanto, uma descontinuidade na característica litológica. A área evolui em grande medida pelo processo gravitacional, né, enquanto um processo físico inerente à área de evolução das encostas, o que traz, né, a esta configuração somado às questões de ordem estrutural, né? Nós estamos falando de uma área em que tem os seus últimos episódios geológicos definidos por relações de ordem orogênica, o que define, portanto, uma relação de alternância de configurações no seu quadro físico, sobretudo na sua relação geológica bastante significativa, né? Não só temporal, mas também estrutural. Então, alinhamentos de falhas, quebras e aí por diante, o que traz, portanto, uma área de uma fragilidade de funcionamento, de uma dinâmica muito específica. E do outro lado, a relação da planície costeira, né? Eu tenho planícies extensas nas zonas centrais da região do estado de São Paulo, que se reduzem em direção ao limite ao norte, né? Transformando-se aí em áreas, as planícies menores, né, recortadas, se alongam em parte ao sul, definidas por outro processo, em grande parte flúvio marinho, tem um recuo das zonas das vertentes íngremes e a área de ocorrência da planície flúvio marinha se expandindo, então eu tenho uma dinâmica de organização, mas é importante e claro para nós que eu tenho uma relação de uso absolutamente clara, né? É a área nossa na região costeira, sobretudo de forma mais específica, aqui da região centro-sul do Brasil, que apresenta uma relação de uso bastante importante, né? Então, nós temos debruçado nessa discussão do funcionamento da paisagem, partindo da relação da análise da geomorfologia, mas considerando a relação de uso e quais são os impactos associados a este. Eu trouxe aqui uma imagem, né, de um pouco do resultado que nós temos feito, do que nós temos trabalhado, e aqui na sequência vão algumas apresentações desses resultados. Então, partindo da compartimentação geomorfológica, né? Então, a ideia é considerar, portanto, os principais conjuntos geomorfológicos, os principais conjuntos, as unidades, os principais conjuntos de unidades de relevo, né? E chegando, portanto, na ideia geral de compartimentação. O segundo passo da análise é partir, portanto, para
cada uma dessas grandes unidades e alterar, portanto, a escala, né, buscando chegar na escala de maior detalhe, e aí na escala do processo. Né? O primeiro nível do detalhamento nos dá a ideia dos grandes conjuntos morfoestruturais, dos grandes unidades morfoesculturais. Né? A ideia, portanto, é partir dessa discussão, né, que nos permita chegar na análise do processo, né? Efetivamente na análise do processo. Essa é uma imagem aqui, e aí a autora está aqui nos vendo, né, a Tiziana, foi um trabalho publicado, né, fruto da tese da Tiziana, e a ideia naquele momento específico, que eu trouxe apenas para exemplificar, é a mudança da escala. Aqui nós estamos falando de uma discussão numa escala, né, claramente regional, nós estamos saindo das grandes unidades, das grandes compartimentações, e nesse caso específico era uma discussão de uma escala de maior detalhe, né, um mapeamento geomorfológico de maior detalhe, que nos desse a ideia das feições de relevo, né, associadas à área, até em função, porque o nosso objetivo central de análise desse trabalho era averiguar em grande parte como se davam os processos erosivos ao longo dessa zona. Essa área específica de trabalho da Tiziane foi na região do sul, né, extremo sul, do litoral do estado de São Paulo, Ilha Comprida. Então, dentre os processos, né, não apenas este, mas dentre os processos associados à erosão costeira são bastante prementes nessa área, né, então tem dinâmicas diversas. E, nesse caso específico, a ideia, então, portanto, era definir uma cartografia de detalhe, partindo, portanto, do olhar de uma cartografia geomorfológica de detalhe, que nos desse a ideia do funcionamento dessa paisagem, ou seja, era identificar quais eram as feições, portanto, que se apresentavam com maior eficiência, e quais aquelas que se reconstruíram ao longo do tempo, né, e quais aquelas que se redefiniram ao longo da evolução dos processos. Então, aí a ideia era chegar numa cartografia de detalhe que nos permitisse essa relação de entender a dinâmica de funcionamento. Então, a ideia é alterar a escala a depender do objeto e a depender do objetivo do discurso. Né? Então, aí, portanto, chegamos lá, né, no trabalho, né, dela, a definir essas mudanças, essas feições, e aí, portanto, a possibilidade de correlação dos fatores que levaram, portanto, à alteração desses processos. Outro exemplo que eu traria aqui é fruto de um trabalho que realizamos com a Universidade Federal Fluminense, né, nesse momento específico, é um trabalho, o professor Raul, né, ele ainda, Raul Reza Moura, naquele momento desse trabalho conjunto, ele era professor daquela universidade, hoje meu colega no departamento de Geografia da Unicamp, mas nós realizamos um trabalho específico naquela área, né, e essa é a região norte fluminense, que também tinha como principal objetivo, partindo de um mapeamento regional. Então, a ideia aqui era partir de uma análise das feições e das configurações regionais, né, ou seja, dos grandes conjuntos de compartimentação, mas tinha um objetivo diferenciado, né? Naquela ideia, então, era partirmos, portanto, das unidades de relevo, dos grandes conjuntos, né, chegando, portanto, na análise ou no mapeamento dos geossistemas, né, então, escala que não nos permite observar com maior clareza, mas aqui o que norteia, portanto, essa construção cartográfica são as principais formas de relevo, né? E aí sobrepomos a estas principais formas, né, diferentes questões que estão correlacionadas na organização dos geossistemas, né? Então, solo, cobertura vegetal, né, os diferentes tipos de cobertura, os diferentes tipos de solo, as diferentes configurações geológicas, enfim, nos possibilitando chegar no mapeamento dos geossistemas. Né? Um dos resultados finais desse exercício, desse trabalho, né, após diferentes produções cartográficas, né, ou seja, um arcabouço cartográfico bastante denso, que resulta, em grande parte, de um exercício dessa natureza, que busca chegar no estado ambiental da paisagem, né, então, passando por diferentes etapas de mapeamento sobre diferentes temáticas, nós chegamos, portanto, a definir, né, e aí talvez seja uma aplicação interessante da geomorfologia no planejamento, aonde estavam as áreas que apresentavam-se em situações mais críticas, e, portanto, em vermelho, né, seja relacionado à alteração das suas formas ou
há um tenso processo de uso que poderia vir a comprometer a relação de funcionamento dos sistemas naturais, né? E aonde eu tinha a ocorrência nas áreas em que apresentavam-se mais estáveis, ou seja, era possível, a partir de um mapeamento histórico sequencial, né, eu perceber a permanência, em grande parte, de uma evolução daquele sistema de uma forma mais regular, né, com a preservação de algumas questões ou propriedades que indicavam, portanto, uma relação mais satisfatória, né, mais estável de funcionamento dessa paisagem. Portanto, um estado ambiental mais regular. Né? Nesse caso específico, para aquela região, né, nós tínhamos um mapeamento que grande parte da área, infelizmente, já se apresentava sobre um estado de degradação ou sobre um estado de interferência na relação de funcionamento dos sistemas naturais e, sobretudo, né, em grande parte, tendo como base a relação de relevo bastante comprometedora. Essas imagens aqui, elas exemplificavam, né, todos os impactos, né, que observávamos nessa escala de análise para a área de estudo, que sobrepondo, ponderando, definindo metodologia específica, né, conseguíamos chegar num resultado como esse. O resultado final de um trabalho como esse, ele pode ou não, né, mas nesse caso foi a indicação, a proposição de um zoneamento, né, geoambiental. Então, a proposição de um zoneamento ambiental, que pode ser o resultado, como pode encaminhar a outros documentos, ela traz, ou neste caso específico, ela trouxe um indicador, ou seja, correlacionando, inclusive, com a questão legal de uso, né, a sobreposição legal, federal, municipal, estadual, né, as unidades de preservação, enfim, sobrepondo essas diferentes leis e ponderando essas relações, nos davam a ideia da possibilidade ou de um indicativo de zoneamento ambiental. Né? Então, o que nós oferecemos como resultado final, podendo ser aplicado ao planejamento, foi uma proposta de um zoneamento. Então, definindo quais seriam as áreas que poderiam e como poderiam ser melhor regidas, sobretudo na relação de uso, que viessem trazer, né, um menor nível, uma minimização na relação do impacto assistido naquela paisagem. Um outro exercício, né, e eu estou aqui indo com o tempo preocupada aí de já estar extrapolando, mas um outro exercício que nós fizemos e que foi bastante interessante foi na região de Havana, né, Cuba, na província de Havana, em Cuba. E nessa área específica, né, no litoral de Havana, Havana é, né, a região central, principal, capital da região de Cuba, e que apresenta uma relação de uso bastante diverso da área total da ilha, né. Então, eu tenho ali, efetivamente, os principais complexos, né, de ordem urbana, né, os principais conjuntos de ocupações diversas, né, sejam relacionados à relação turística, relação econômica, imobiliária, né, então eu tenho uma relação de uso bastante diverso nessa área. Mas também tem uma relação conflituosa desse uso em função da fragilidade física daquele espaço, né, então, eu tenho um conjunto de formas, né, que definem, na verdade, o espaço físico do limite de Havana e que se posiciona em grande parte sobre uma grande zona calcária, né, um grande limite calcário, e por si só apresenta uma característica de fragilidade importante. Então, nesse caso específico, a ideia central do trabalho era definir em grande parte o estado da paisagem, o estado ambiental da paisagem, era definir as áreas que apresentassem maior criticidade, né, sobre um arcabouço cartográfico bastante denso, mas partimos nessa discussão também da análise a partir do mapeamento da geomorfologia. E aí, a partir de que escala desse mapeamento, né, sobre uma escala de um olhar regional, e, portanto, da compartimentação geomorfológica. Como é que eu chego nessa compartimentação geomorfológica, né? Então, há diferentes caminhos nessa discussão. Nós buscamos adotar, em grande parte, partindo, e esse é um caminho possível, né? A depender do objeto, a depender do objetivo em que eu estou buscando, né? Eu posso partir, inclusive, de uma cartografia que me traga um maior número de detalhe, e aí, então, chegar nos conjuntos maiores. Ou o inverso, né?
ou chegar a partir dos grandes conjuntos, né, grande delimitação das principais conjuntos mais homogêneos da paisagem, redefinir, portanto, ou definir os principais agrupamentos aí, né? E foi essa forma, foi essa construção metodológica que fizemos a proposição nesse trabalho, né? Então, pensando um pouco lá na relação física, né, do litoral de Havana, que é muito diverso, ele é organizado basicamente sobre duas costas, né, diversas. Então, eu tenho uma área que caracteriza grande parte dessa zona, e a área de Havana se posiciona exatamente aqui. Eu tenho uma imensa área, né, de terraço, né, eu estou dizendo imensa, em função da extensão, né, dentro da escala da ilha. Então, tem uma área de terraços, né, de terraços cársticos, que acomodam a organização de uso e ocupação, intensificação do uso e ocupação nessas áreas, e eu tenho uma porção, uma grande zona da área que se define intercalando entre os conjuntos terráceos e os conjuntos dunares, né? Esses conjuntos dunares apresentam-se bastante fragilizados, né, pela própria natureza, pela própria área de organização do arquipélago, né, então, por si só, ele apresenta-se enquanto uma área bastante frágil. Nós estamos no limite ali em que as correntes marinhas, né, a área de evolução dos processos erosivos e deposicionais no limite de costa, e que dão, em grande parte, energia de funcionamento para o limite costeiro, são bastante intensos, né? Nós estamos lembrando que nós estamos, inclusive, numa das áreas de rota principal, né, dos furacões, né, que se definem na área todo ano, com impactos diversos, né, e se constituem, inclusive, enquanto formas, processos que estão associados à dinâmica de funcionamento dessas áreas. Então, as costas, né, de praias, as áreas onde eu observo essa zona, né, aplainada e com uma potencialidade de deposição praial, ela se configura de forma bastante irregular ao longo do limite de costa, né? Então, nós vamos ter características diversas, né, no limite de costa. Ora, uma zona em que eu vou ter lá a ocorrência de um material mais grosseiro, né, e o recuo das zonas de ocupação de uma vegetação muito específica para essa área, né? Eu tenho áreas em que eu tenho a ocorrência dos limites dunares, né? E eu tenho áreas em que eu tenho a ocorrência de uma vegetação, né, muito próxima ao que definiríamos para essa área aqui para nós, né, no estado de São Paulo, né, de forma, eu diria, muito próxima, porque tem características muito específicas para aquela área em função da relação de ocupação da área, que é a ocorrência dos limites dos manguezais, né. Essas imagens aqui, elas são imagens que apresentam-se com nível de alteração dos processos. Elas foram imagens retiradas no momento logo posterior à passagem do furacão Irma, né, em 2017, é um furacão de categoria definida entre categoria 4 e 5, que vai varrendo grande parte, né, sobretudo a região, parte do litoral de Havana, e eu trouxe elas, né, só para nós identificarmos que, após o processo do furacão, as áreas em que eu ainda tinha a ocorrência de preservação, portanto, né, pensando nisso como um sistema, a preservação, por exemplo, da cobertura vegetal das áreas das dunas, né, e aí por diante, essas áreas, embora eu tenha tido um processo intenso do furacão, eu ainda tenho a permanência do sistema, né, com uma certa regularidade do seu funcionamento. O mesmo vai acontecer, né, nas áreas, eu tenho um impacto gigantesco, mas eu ainda tenho a preservação dessas áreas. Contudo, as zonas onde eu tenho a interferência antrópica e o processo de uso acelerado e já a descaracterização do funcionamento natural daquele sistema físico, ela vai apresentar um nível de impacto infinitamente mais agressivo. Eu citei a questão do furacão, né, do impacto do furacão, para exemplificar um pouco sobre isso. Então, aquele resultado inicial, né, daquela compartimentação de Levo, né, que trouxe para nós a ideia das principais formas, principais conjuntos para a região nossa do litoral de Havana, quando analisarmos logo após a evidência, a ocorrência do furacão, sobretudo no limite
de costa, nós conseguíamos chegar nas áreas e apresentavam, ou seja, os sistemas naturais, e apresentaram níveis de criticidades distintas, desde muito alto a muito baixo, ou seja, as formas e os diferentes elementos que compunham aquela paisagem, né, apresentaram-se, portanto, alterados drasticamente ou medianamente, ou apresentaram um baixo nível de alteração imediatamente após a ocorrência do evento. Então, algumas imagens, né, então aqui parte do litoral pós a ocorrência do evento, eu tenho varrido em grande parte a exposição da minha área de planície, né, então, o que dá a ideia do dinamismo da evolução de formas e dos processos nessa área, né, numa área em que tem essa relação de ordem, de localização, né, e aqui ainda é uma área dentro, né, no limite interior da zona costeira, mas que esses destroços que nós estamos vendo aqui, esse material de acúmulo, não se constitui apenas do material resultante das casas na proximidade, mas, em grande parte, desses materiais foram carreados por mais, né, por pelo menos 1 quilômetro desse material, ele foi lançado, ele foi carreado, né, e depositado nessa área de ocupação urbana e trazido em grande parte pelo efeito aí dos processos do furacão, né? Então, seja pelo efeito das ondas, seja pelo impacto no limite continental. Isso me dá, enquanto consequência, uma questão muito clara. Eu tenho uma alteração da forma e uma redefinição do processo, né? E à medida em que eu tenho entendimento da característica de organização física, partindo da geomorfologia com a identificação, ou com uma premissa de análise, eu posso chegar à reconstrução de como seria, né, essa relação de maior estabilidade ou mesmo de funcionamento dessa paisagem, entendendo como um sistema. Então, esse é um dos resultados finais, né? Prof, só vou avisar que tem 5 minutinhos, mas perfeito. Pode ficar à vontade. Estou fechando já, Círios, obrigada. Então, aqui esse é o resultado final, né, do mapa de estado, né, que chegaria ao estado ambiental dessa paisagem, e, infelizmente, né, eu diria infelizmente, porque isso significa uma relação bastante intensa de retomada de um discurso da relação de uso antrópico, mas eu tenho grande parte da área, sobretudo com destaque aqui a área da costa, o limite máximo de costa, num nível bastante esgotado, né, do estado da paisagem. Então, com nível de impacto, de alteração dos processos, né, e comprometimento de funcionamento disso. Partindo já para o final, né, o slide final, algumas questões que me parecem importantes são temas da investigação, né, e de proposição de análise, né, é o entendimento quanto à relação entre a escala de análise do problema e a escala da representação cartográfica. Isso precisa ficar, eu preciso ter muita clareza, né, o que eu preciso, o que eu busco identificar, qual é o meu problema de análise na geomorfologia e qual que é a cartografia e como que essa representação cartográfica pode ser eficiente, né? A definição das fontes de materiais, as fontes de dados primários, né? Ou seja, onde eu vou buscar essas informações? Qual metodologia eu vou aplicar? Quais são os métodos e procedimentos que eu vou definir, quais eu vou classificá-los no emprego da construção da minha cartografia geomorfológica, né? E a produção e correlação dos produtos intermediários e sínteses. Como que eu vou correlacionar esses produtos que possam, né, realmente me dar respostas que possam indicar relação possível de planejamento? E como relacionar, portanto, e se isso for meu objeto, se isso for minha preocupação, o discurso do planejamento, como fazer essa leitura e essa integração, né, da relação, da dinâmica de funcionamento físico, portanto, da paisagem, relação de uso e a diretriz do planejamento. Bom, gostaria de agradecer, muito obrigado, e me coloco à disposição. Círios? Obrigado, professora Regina, foi uma apresentação fenomenal, temos muitos